Boa tarde, alunos do sexto ano da Escola José Gonçalves. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, né? Dia 3/8/2020. Iniciamos aí uma outra fase, né, dos nossos estudos. E hoje, pessoal, como foi previsto, né, já foi dito a vocês na sexta-feira, hoje vocês terão duas atividades para responder, certo? Terão essa atividade sobre célula e terão outra também, tá ok? Então, fiquem atentos, assista a videoaula, né? Vamos debater isso em grupo pelo WhatsApp para que a gente possa chegar aí em um consenso, né? No entendimento desse assunto, ok? Lembrando que as atividades de vocês devem ser feitas no caderno de forma que tenha-se lá o nome da escola, o seu nome, a série que você estuda, certo? E a data, né? Data desse assunto. Tudo registradozinho direitinho para depois a gente fazer as devidas correções, né? E atribuição de notas para vocês, tá certo? Vamos lá. Vocês já ouviram falar em Robert Hooke, né? Esse cidadão aí do lado esquerdo da tela, Robert Hooke. Ele foi um cientista, foi um dos pioneiros, né, a descobrir aí a questão da célula. O que seria a célula, né? De acordo com as observações de Hooke, ele teve a ideia de cortar um pedaço de cortiça, né, que é um material vegetal, e analisou isso no microscópio. Esse cientista percebeu que o material era formado por pequenas cavidades, o que ele denominou de célula. E no latim, né, da língua latina, a palavra célula significa pequeno compartimento. Mas Hooke só teve essa observação, né, dos pequenos compartimentos porque, na verdade, ele analisou uma célula vegetal morta. Então, aqui tem um microscópio, né? Esse aqui é um microscópio moderno, não era o da época, mas era uma ferramenta semelhante a essa, ok? Então, Hooke teve essa ideia, né, de analisar um pedaço de cortiça e encontrou aí esses pequenos compartimentos, certo, pessoal? E ele não conseguiu encontrar as diversas, né, estruturas que existem na célula, porque quando ele observou uma célula já morta. Então, infelizmente, ele não teve êxito em descobrir as outras partes da célula, ok? Mas a descoberta de Hooke, ela ficou marcada, ok? Após essa descoberta, diversos outros estudos foram realizados a fim de observar as células em outros seres vivos. Matthias Schleiden, em 1804 a 1881, e Theodor Schwann, né? Acho que deve ser essa a pronúncia, Schwann, em 1810 a 1882, propuseram de forma independente, né, após, ou seja, o que quer dizer em forma independente, professor? De forma separada, cada um fez sua pesquisa, entendeu? Um cientista, o Matthias, fez em um canto e o Theodor fez em outro, né? Eles não se juntaram para ter essa descoberta, mas ambos chegaram à conclusão de que todos os seres vivos eram formados por células. E essa ideia se tornou-se realmente a base da teoria celular, ok? Aqui eu coloquei uma imagem com vários seres vivos, né, representando aí essa visão, né, de Theodor e de Matthias sobre esse assunto, né, em que eles encontraram em todos os seres vivos células. Mas havia algo ainda a ser descoberto, pessoal. E o que seria, né? Após a aceitação de que todos os seres vivos eram constituídos por célula, começou-se um outro estudo, né? Que era saber o que são essas estruturas, né? Quais são as funções dessas estruturas que tem dentro das células, como os ribossomos, os lisossomos, o complexo de Golgi, né? O núcleo celular. Então, houve essa preocupação de entender esses componentes que estão lá dentro da célula, né? E já segundo Rudolf Virchow, em 1821 a 1902, uma célula poderia apenas surgir de uma outra célula pré-existente. Ou seja, os outros pesquisadores descobriram que todas as células, elas se derivavam, aliás, todas as células
ela só existia em seres vivos, né? Mas Rudolf, ele descobriu uma outra coisa, que foi que essas células, elas só poderiam surgirem, né, existirem através de uma outra célula, ou seja, uma célula era quem produziria uma célula nova, e não uma coisa do acaso, né? Mas nesse sentido, ok? Uma frase muito famosa desse pesquisador, desculpa aqui pessoal essa imagem, uma frase muito famosa desse pesquisador essa palavra aqui, omnicellula ex célula, que significa toda célula origina-se de uma outra célula, ok? A teoria celular é formada por ideias, então, de Schleiden, que é aquele lá que a gente viu no começo, né? Schwann, que é o Matthias, né? Matthias não, o Theodor Schwann, e de Virchow, né? Que é o Rudolf Virchow. Então, esses três aí foi quem postularam aí essa teoria celular, ok? Os três primeiros propuseram a base dessa teoria, que é baseada em que, pessoal? A teoria celular é baseada, né? Ela tem aí como postulados são três postulados, ok? Quais são eles, professor? Todos os seres vivos eles são formados por células e por estruturas delas derivadas. Assim sendo, as células são a unidade morfológica dos seres vivos. A palavra morfológica, pessoal, significa forma, né? É a forma. Nas células são realizados os processos que são fundamentais à vida. Isso significa então que as células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Ok? E a terceira foi que todas as células só se originam de uma outra célula pré-existente. Como esse postulado considera-se que as células realizam divisão celular. E a divisão celular, pessoal, é justamente essa aqui, ó. Aqui é um exemplo de divisão celular. Após muitos estudos, né, observou-se que, através do microscópio, que a célula se divide, ou seja, o material genético dela se duplica. Okay? O material genético que eu digo é o material genético que está aí no núcleo. Essa bolinha em cor alaranjada, avermelhada, né? De cor avermelhada no centro dessa célula. E toda a composição, toda a estrutura existente nessa célula vai se replicar. Depois que elas se replicarem, elas vão se dividir, formando duas novas células, certo? E essas duas células vão formar mais duas cada uma. Então vai ser duas vão formar 4, certo? 4 vão formar 8, sempre de forma binária, certo? É nesse sentido, ok? Bom, e aqui abaixo nós temos uma pequena atividade, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 questões, ok? São questões simples, fáceis, está tudo no material, vocês não vão ter quebra de cabeça para responder, porque são realmente questões muito fáceis. Mas é isso. Essa é a nossa primeira aula e vamos partir agora para a segunda, ok?